professores e professoras da rede de Guaramirim. Gostaria de saudá-los. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada por estar podendo compartilhar mais esse momento com vocês. Gostaria de agradecer à Faculdade SensoPEG pela confiança em meu trabalho. E, a pedido da professora Valcíria, então, nós falaremos hoje sobre a avaliação diagnóstica, né? Como é que vai ser este nosso momento de retorno das atividades com as crianças, né? E para que vai nos servir, enquanto educadores, a avaliação diagnóstica? E eu procuro dizer que a avaliação diagnóstica é aquele tipo de avaliação que faz o aluno crescer, que faz a escola crescer. Então, eu intitulo aqui a minha avaliação como avaliar para crescer, né? Então, eu acredito que a avaliação da aprendizagem, ela tem um objetivo em si, né? Que quem julga, quem avalia alguém, avalia alguma coisa, né? E que tipo de avaliação, então, nós podemos pensar, né, em tempos de pandemia e de quando regressarmos à nossa escola, né? Então, eu começo com essa imagem para vocês que traduz muito do que é avaliação. Então, a avaliação, ela engloba, né, vários contextos, métodos, processos, né? Ela não é sozinha, a avaliação ela é uma prática coletiva, ela diz muito sobre aquilo que nós, educadores, estamos fazendo. E no ambiente escolar, a avaliação ela só faz sentido quando ela serve para auxiliar o estudante a superar as suas dificuldades. Vivemos, então, num mundo novo, certamente nem pior nem melhor, mas diferente. A realidade, os ideais, os conteúdos, os procedimentos, os professores e também os alunos são outros, né? Não podemos dizer aqui que hoje somos todos iguais e permanecemos iguais, porque não permanecemos, né? Hoje nós somos pessoas diferentes, modificadas por essa situação contemporânea. Então, vivemos todas as mesmas condições contemporâneas que hoje estão profundamente transformadas. Georgen, 2006. Né? Essa citação, apesar de ser de 2006, ela é tão atual, né? E nos traz, então, o momento em que vivemos, né? De almas, corpos e mentes profundamente transformados. Há cerca de 5 meses, então, o mundo começou a se reconfigurar. A descoberta de um novo vírus circulando pelo planeta impôs mudanças imediatas para conter a transmissão que ainda se alastra, matando milhares de pessoas em centenas de países. Se a saúde e a economia foram profundamente afetados, não foi diferente com a educação. E quando nós falamos de avaliação, quando nós falamos de aprendizagem, nós procuramos um diagnóstico. E aqui eu trouxe uma metáfora, né, para a gente trabalhar um pouquinho, entender um pouquinho a importância do diagnóstico, né, seja ele na nossa vida acadêmica ou seja ele na nossa vida produtiva. Então, o que nos leva à procura de um médico? Na maioria dos casos, é porque temos alguns sintomas e precisamos de um diagnóstico, bem como saber o que fazer e o remédio certo para atacar os sintomas e seguirmos bem a jornada. O que o médico faz ao nos examinar ou mesmo pedir exames é uma avaliação diagnóstica. Então, como nós vamos procurar? Estamos com uma dor, né? Nós vamos ao médico, então, e procuramos o quê? Um diagnóstico. E esse diagnóstico, né, ele vai vir a partir de uma avaliação, né? Então, o médico vai pedir exames, ele vai verificar a sua pressão, ele vai verificar as condições, né, do seu corpo, e isso nada mais é do que uma avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, então, ela visa evidenciar a realidade para que um tratamento seja estabelecido. Então, não seria nada interessante nós sairmos do consultório apenas com o diagnóstico, sem a indicação de um tratamento adequado. Assim, como não é nada interessante nós recomeçarmos o ano letivo
apenas com as indicações, né, desse formato de notas de 0 a 10, que é a avaliação somativa, sobre a aprendizagem dos alunos em sala de aula. Então, por isso é que nós precisamos falar de avaliação da aprendizagem para além de uma prova, mas de avaliação como um recurso integrante de um planejamento macro para a jornada educacional do aluno. Então, nós precisamos falar numa avaliação que ela não contemple só as notas, mas de uma avaliação, quando a gente fala da formação integral desse ser humano, em relação à sua saúde física, mental, social, psíquica, né? Então, aqui, quando nós falamos da avaliação da aprendizagem, quando nós falamos dessa avaliação para além de uma prova, né, nós temos que levar em consideração outros meios que a criança encontra de aprendizagem, né? E quais são, né, esses recursos que nós temos para poder, então, avaliar diagnosticamente o nosso aluno. No exemplo que eu dei anteriormente a respeito do médico, aqui nós procuramos um médico para buscar um diagnóstico, então, no exemplo, o paciente é o aluno e o médico é o professor. Assim como o médico, o professor tem à disposição dele alguns recursos para diagnosticar os seus alunos. Isso deve ser feito no início de cada ano letivo ou no início de cada etapa. Então, a avaliação, quando nós chegamos na escola em março, né, quando nós falamos dessa primeira avaliação, desse nosso primeiro contato com esse aluno que está chegando na escola, então nós fizemos lá no início do ciclo uma avaliação. Né, ele veio de uma outra turma, ele veio de uma outra série. Como é que este aluno, né, começou a se relacionar com o conteúdo daquela série nova? Se ele estava no segundo, foi para o terceiro, se estava no terceiro, foi para o quarto, né? Como é que nós vamos, então, fazer esta avaliação? Quais foram os resultados que nos trouxeram desta primeira avaliação que nós fizemos lá no começo do ano letivo, ainda antes da pandemia, né? E quando eu vou buscar, né, um recurso, quando eu vou buscar um diagnóstico, né, eu preciso pensar, então, que o tipo de avaliação que eu tenho é a conhecida como avaliação diagnóstica, que ela procura encontrar quais são as falhas, quais são os sintomas, né, desta aprendizagem, para que ela possa, então, avançar. Então, saber onde o aluno está, ou, como a gente diz, verificar os sintomas da aprendizagem, é vital para a indicação de uma trilha de processos de ensino-aprendizagem adequadas e que, de fato, ajude o aluno na sua jornada educacional. Mas, infelizmente, o que nós vemos e o que ocorre na maioria dos casos é que os sintomas de um mau desempenho não são investigados, não são interpretados ou mesmo tratados. Né? Então, nós temos uma facilidade imensa em julgar, em apontar, em estabelecer resultados, né? Quando a gente está dando uma nota para um aluno, nós não podemos pensar só naquele conhecimento daquele momento, né? Nós podemos pensar em outras maneiras de investigar e de interpretar e tratar esses dados que a escola revela, né? E de que maneira nós estamos fazendo, né, a abordagem e tratando, né, desses sintomas, das dificuldades de aprendizagem na escola. Então, segundo a professora Cláudia Costin, que é fundadora e diretora do curso de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, hoje, né, nós encontramos mais de 190 países que estão com as escolas fechadas e quase 1,5 bilhão de crianças e adolescentes que estão excluídas das escolas por conta da pandemia do Covid-19. Né? Diante dessas incertezas de quando tudo voltará ao normal, como é que as instituições de ensino, né, de todos os níveis educacionais iniciaram esse processo de ensino à distância, que tem imposto desafios não só às próprias escolas, às universidades, mas também aos profissionais da educação e às famílias. E aqui eu quero abrir um parênteses bem grande, porque quando nós falamos em avaliação diagnóstica, né, nesse período de pandemia, nós temos que pensar como é que foi e como é que se dá esse processo de homeschooling, né, de ensino à distância nas casas dos nossos alunos.
né? Nós temos níveis de famílias que têm condições de acompanhar o processo educativo através da internet. Nós temos crianças que têm condições sociais, né, dos pais estarem acompanhando essas crianças, estarem instrumentalizando essas crianças em casa, mas nós temos que pensar, então, naquelas crianças que não têm esse acesso, que não têm acesso à internet de qualidade, que não têm um espaço adequado em casa para estudar, que não tem alguém para auxiliar esta criança em casa. Então, nós temos que pensar, quando nós falamos de ensino e de avaliação diagnóstica, dessas diferentes vertentes, né, que nos trouxe até aqui a Covid-19, né, e de que maneira nós estamos nos organizando e vamos nos organizar para conseguir fechar e garantir a aprendizagem dessas crianças. Se o foco ele está na aprendizagem, né, a avaliação é sobre o que foi transmitido de conhecimento, mas sobre o que o aluno foi capaz de aprender e mobilizar a partir do que ele aprendeu, né? Então, nas imagens a seguir, eu trago algumas atividades significativas, né? Eu acredito que vocês irão se emocionar com essas imagens, porque eu tirei essas imagens do Face do CEMED de Guaramirim, e eu acredito que está sendo um desafio para todos nós e para vocês enquanto professores. Então, eu queria que a gente refletisse um pouquinho nessas imagens que estão aqui e escutasse um pouco essa música emocionante que está rodando em todos os lugares enquanto nós estamos refletindo um pouquinho sobre a nossa prática lá na sala de aula. Cuidar da casa das crianças não me tira do ar, mas dor de cabeça. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma. Quem é que nunca disse precisar de espaço? Que a vida era corrida, que eu andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar.
Tem sido um desafio tudo isso, não é, professores? Como eu disse antes, nada é perfeito, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês está dando o seu melhor, está se esforçando da maneira que é possível, dentro das condições que cada um tem. Eu trouxe essas imagens para mostrar para vocês que nós temos sim condições de fazer uma educação de qualidade, nós temos sim condições de fazer a aprendizagem acontecer. E nessas imagens que vocês viram, que eu roubei lá do Face, do CEMED, mostra, né, o quanto os alunos e as crianças também têm se dedicado a essas atividades que vocês têm proposto para elas, né? Então, com certeza, vai haver casos de alunos que no retorno não fizeram nada, ou não participaram porque a família está vivendo um caos, em condições de moradia inadequadas e uma série de outras coisas que a gente nem consegue imaginar. Como vai ter o caso também, que eu imagino, que a média que conseguiu acompanhar uma parte importante disso, como a experiência ela é tão inédita, nós vamos saber disso somente quando nós retornarmos, né? De que maneira nós atingimos os alunos, como que eles estão se sentindo, né? Então é importante nesse momento nós trabalharmos o emocional das crianças também, preparar essas crianças para esse retorno, preparar essas famílias para a nossa volta, preparar essas famílias para o grande desafio que vai ser trabalhar com avaliação diagnóstica nesse retorno. Então, todos os estados do Brasil estão realizando uma avaliação diagnóstica para saber, no retorno, né, quais foram as perdas que tiveram em termos de aprendizagem e também quais foram as perdas individuais de cada aluno para poder organizar uma recuperação de aprendizagem adequada. Então, dizer que vai dar tudo muito certo, ainda a gente não pode afirmar. Nós não temos como afirmar isso. Mas que existe um esforço, que vai ter um esforço, isso nós podemos dizer. Agora, a gente pode dizer que está havendo um esforço imenso de um exército de professores. Eu chego até a me comover. Vários me mandam atividades filmadas, gente a cavalo para entregar numa estrada mais difícil, para poder chegar às escolas rurais, para poder entregar as atividades para esses alunos, né? Então, é um pouco como os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão se esfalfando também, né? A gente não sabe se vai conseguir salvar tantas vidas quanto eles gostariam. Nós, da educação, trabalhamos também com salvar vidas, mas salvar vidas num outro sentido, a médio e a longo prazo. Então, a gente não tem certeza se a gente vai ser efetivo em nossas situações. O que eu tenho certeza de dizer é que a gente está fazendo e está sendo isso tudo um esforço enorme para todos nós. Então, quando nós falamos de avaliação diagnóstica, qual é o objetivo da avaliação? Então, eu separei para vocês aqui, né? Então, nós temos o número 1, que é a avaliação propriamente dita, a atividade, a prova, o exercício, o trabalho ou atividade que eu dei para esse aluno. E essa avaliação, ela vai gerar um resultado, ela vai gerar uma análise de dados, né? E através dessa análise de dados, eu consigo intervir pedagogicamente. Então, através do que eu busquei, da minha avaliação do que eu queria saber, eu vou ter que fazer, trabalhar e montar uma intervenção pedagógica, né? Vou citar um exemplo. Digamos que nós estejamos trabalhando lá a fotossíntese, né, com essa criança, lá no 4º ano, né, do ensino fundamental. E nós sabemos qual é o processo da fotossíntese. E nós sabemos também que não é muito fácil da criança entender isso, né? Então, digamos que eu queira que a criança, na minha avaliação, que ela consiga definir com as palavrinhas dela, enfim, com aquilo que ela aprendeu, com aquilo que o professor conseguiu mediar, o que é fotossíntese. E lá, entre todas as questões que eu fiz, aquela que eu mais queria que ela soubesse, ou que ela conseguisse desempenhar, ela não conseguiu. Então, isso vem para a minha análise de dados. E a minha intervenção, ela não vai ser em cima daquilo que a criança conseguiu aprender, mas em cima das dificuldades que ela está apresentando, né? Então, a avaliação, ela tem alguns sentidos antes, durante e depois do ensino, né? Então, a avaliação, nós podemos dizer que antes e durante, porque a avaliação diagnóstica, ela nunca acaba, ela sempre é feita a partir de uma nova atividade, de uma nova experiência, vai surgir uma nova avaliação. Então, a avaliação diagnóstica ela é feita antes e durante o ensino,
né? Então, ela é uma constante na nossa avaliação, ela deve ser constante na nossa prática pedagógica. Ela acontece durante o ensino de maneira formativa, porque eu preciso mostrar resultados, eu preciso levantar dados a respeito dessa avaliação. E aqui nós fazemos, então, as provas, atividades, os trabalhos, né? Tudo aquilo que eu preciso avaliar durante o ensino para torná-lo um ensino formativo. E, por fim, depois do ensino, nós temos toda aquela somativa, né, que ela vai compor. O que vai compor esta avaliação? Não só aquela nota que o aluno tirou na prova, que às vezes não foi tão boa, mas todo esse processo de aprendizagem que o aluno passou. Então, eu não vou considerar só os erros do aluno, mas também os seus progressos. E ver, né, se no decorrer do ano letivo, as minhas intervenções pedagógicas conseguiram sanar as dificuldades de aprendizagem dos alunos. E aí nós podemos aqui lembrar Vygotsky, né, que não vai adiantar tu ensinar para o aluno aquilo que ele já sabe, né, porque aquilo que ele já sabe, e não vai adiantar também ensinar para o teu aluno aquilo que ele não é capaz de fazer. Então, Vygotsky trabalhava muito em cima da zona de desenvolvimento proximal do aluno, que é onde ele pode chegar. Né? Então, aquilo que ele sabe, e a partir daquilo que ele sabe, eu vou construir o conhecimento próximo, não é? E vou fazer com que esse aluno consiga chegar aonde eu quero, né? Que é a melhora, né, da sua aprendizagem. Bom, a avaliação diagnóstica, ela também tem outros nomes, né? Ela pode ser chamada de avaliação prognóstica, ela tem características, né, de identificar aquilo que traz o seu aprendiz. Ela faz também a verificação da situação deste aluno. Ela é uma reflexão sobre a ação que eu vou realizar. Então, para que eu vou realizar? Para quem, como, onde, né? E nós também, aqui, como avaliação diagnóstica, não seria o mais importante, mas aqui no nosso entendimento, né, identificar os conhecimentos prévios deste aluno. Então, é muito importante saber o que este aluno sabe, né, o que esse conjunto de alunos já conseguiu alcançar, né? E a avaliação diagnóstica, ela também requer saber observar, analisar e pesquisar com embasamento teórico as dificuldades dos alunos. Então, geralmente, ela é realizada no início do processo ou no início de alguma situação de aprendizagem. Então, nós não podemos dizer que a avaliação diagnóstica ela só se faz no começo do ano. Não, ela se faz a todo instante que o professor quiser verificar algum processo de aprendizagem, ou que o professor precise verificar como é que está andando a aprendizagem desses alunos, de que maneira, né, que esses alunos estão aprendendo, e como estão aprendendo, e o que estão aprendendo, e a maneira que estão aprendendo. A avaliação diagnóstica, né, ela tem aqui uma engrenagem, nós podemos dizer, né, que é elaborar, criar, estudar, planejar, ler. Então, isso aqui, né, toda essa engrenagem, ela faz parte do aparato do professor, de ler, né, o que ele vai trabalhar, o conteúdo que ele vai especificar, ele vai elaborar atividades, planos de aula, sequências didáticas, né, ele vai criar atividades de aprendizagem, né, que sejam propícias àquele conteúdo, sejam propícias àquela faixa etária, sejam propícias àquelas crianças, naquelas condições que estão hoje, né? O professor também, quando ele fala de avaliação diagnóstica, ele precisa estudar, né? O que ele quer com essa avaliação diagnóstica? Ele precisa estudar o que ele achou nesta avaliação, quais foram os percalços que ele encontrou naquela aprendizagem, né? Ah, não, dos meus 20 alunos, só 5 conseguiram aprender. Então, essa maneira que eu estou abordando, ou o meu planejamento, ou a minha elaboração, ou a minha criação, ela está longe dos alunos ou ela está perto dos alunos, né? Como é que eu estou trabalhando, né, as minhas situações, problemas? Como é que eu estou trabalhando com os alunos as questões de avaliação? Como é que eu estou transmitindo, mediando esse conhecimento para essas crianças, de que maneira que eu estou atingindo, né, que essa minha elaboração de conteúdo, ela está atingindo essas crianças, e então isso tudo aqui é uma engrenagem, né, e ela traduz muito do que é avaliação diagnóstica. Para complementar aqui também, eu trouxe um pouco das ideias de Luchesky, né, do Lucchesi,
que traz para a gente, então, os principais papéis, né, da avaliação escolar no geral, né? Então, a avaliação, ela reflete, né, os valores e expectativas que nós temos em relação ao ensino-aprendizagem, dessa relação do professor e do aluno. Ela possibilita, então, a revisão do plano de ensino. Toda vez, então, que eu perceber que a turma não está caminhando junto comigo, eu tenho que parar, né? E eu preciso revisar os meus planos de aula, o meu plano de ensino, o meu plano anual, para que reflita, né, esse conteúdo, enfim, numa unidade, num objetivo, né, num método de ensino. Então, a avaliação também ajuda a desenvolver as capacidades e habilidades dos alunos, né? Ela precisa ser objetiva, né? Ela volta-se, então, para a atividade dos alunos, né? Então, a avaliação escolar, ela possibilita diversos enfoques de aprendizagem, diversas maneiras, né, de eu ver, de eu olhar esse resultado dos alunos. Então, Lucchesi destaca que o papel da avaliação é diagnosticar a situação da aprendizagem, tendo em vista, então, subsidiar a tomada de decisões para a melhoria da qualidade do desempenho do educando. Se a avaliação não servir para melhorar a qualidade do empenho do aluno, então ela não serve para nada. Ela não vai servir para trocar a nota do aluno. Ah, agora ele tirou, antes ele tirou um 5, agora ele tirou um 6, quer dizer que ele aprendeu. Não, e o resto? Não é? Então, olha a qualidade desse desempenho. Então, eu preciso que os alunos tenham desempenhos melhores à medida em que eu consigo tomar decisões melhores do meu planejamento e consigo avaliar melhor o meu aluno também. Então, na medida em que se busca meios pelos quais todos possam aprender, né, o que é necessário para o seu desenvolvimento, isto é avaliação. E essa avaliação ela precisa ser inclusiva, né? A avaliação só de somatório de notas, ela é uma avaliação excludente, né? Os testes de QI, os testes de inteligência, eles surgiram a mais no século V, né? Então, nós trabalhamos, né, com a dúvida do que aquela prova, ou aquele trabalho, aquela avaliação pontual naquele momento diz sobre aquela criança, né? E eu costumo pensar que se ela fizer aquela avaliação no outro dia, se ela não estivesse muito bem de saúde, ou estivesse com problemas, ou estivesse pensando em outras coisas, ou não estivesse assim tão bem preparada, numa outra oportunidade, talvez ela fosse melhor, né? Então, a avaliação pontual que reflete uma nota naquele momento, ela não diz muita coisa, porque só isso, né, só essa nota não é suficiente para se fazer uma avaliação diagnóstica. Então, isso implica dizer que nós precisamos da participação de vocês, professores, né, no que diz respeito à avaliação escolar, né, e ela perpassa por todo o trabalho pedagógico do professor, né. Então, no caso da avaliação da aprendizagem, essa tomada de decisões, porque você avaliar é uma tomada de decisão, ela se refere, então, a uma decisão do que fazer com o aluno quando a sua aprendizagem se manifesta satisfatória, ou o que fazer quando a sua aprendizagem, então, se manifesta insatisfatória. Então, se não tomar uma decisão sobre isso, o ato de avaliar, ele não completou o seu ciclo construtivo, né? Então, nós dissemos que a avaliação da aprendizagem, ela depende de uma tomada de decisão do professor, que se refere a dois grandes blocos, os que aprenderam e aqueles que não aprenderam. Então, aqueles que não aprenderam, eu preciso, então, voltar o meu ciclo de aprendizagem, de formação, de mediação de conteúdo, para que esse aluno possa se apropriar desse conhecimento, desse conceito, e aprender de maneira satisfatória, de maneira que ele possa, então, dar sequência ao seu percurso formativo, né? E a participação do professor implica em quê, né? Em refletir, em opinar, em agir, em contribuir, em ser, em ter voz, em responsabilizar-se, em atuar, em ser ouvido, em se valorizar, se respeitar, né? E também analisar. Né? Essa função de análise, né, ela é muito difícil para o professor, mas
no seu dia a dia e com a ajuda de muitos aparatos pedagógicos e com os seus pares e com as suas coordenações e com as suas direções pedagógicas das escolas, nós conseguimos sim buscar um caminho para contribuir de maneira satisfatória com a aprendizagem dessas crianças. E aí, né, quando eu fui contratada para fazer essa palestra para vocês, quais seriam, né, então, quais seriam, então, as maiores dificuldades, os maiores desafios que nós, professores, então, vamos enfrentar com essa volta às aulas, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e verificar, né, é o impacto emocional nos alunos e nos profissionais da educação em relação à pandemia. Como é que essas crianças vão voltar? Como é que esses professores vão voltar? De que maneira nós voltaremos para poder apoiar esses professores e esses alunos e essas famílias também, né? Temos que trabalhar também a questão do abandono e da evasão escolar, né, que são dados que nos preocupam, porque hoje nós não conseguimos ter, né, presencialmente, verificar presencialmente quem está e quem não está na sala de aula, e hoje nós regulamos isso por quem faz atividade e quem não faz atividade. Isso é muito precário, né, quando a gente fala de uma educação mais ampla, de uma educação formal, de uma educação integral, né? Então, com esse retorno também, nós teremos um retorno gradual dessas crianças, né, com as preocupações de saúde, então precisamos estar bem antenados em relação à questão de saúde, de seguir todos os protocolos exigidos por lei, para que nós e as crianças tenhamos, né, segurança quando voltarmos para a escola. Né? Uma das nossas preocupações, então, que eu acho que é a maior preocupação de todos, né, é o cumprimento dessa carga horária exigida por lei, que nós fomos dispensados, então, dos 200 dias letivos, mas que a carga horária de 800 horas aula, ela precisa ser cumprida, e aí, então, é um esforço redobrado dos educadores para que essa quantidade de horas seja realmente efetivada ao longo, né, de todo dessa programação, né, que cada unidade escolar, que cada ente federativo, que cada estado, que cada escola, que cada diretor organizou, né, uma rotina para que pudesse, então, cumprir a nossa carga horária. E aí o ponto em destaque, vou falar um pouquinho dele depois, que é sobre a avaliação diagnóstica e a recuperação da aprendizagem, que é o que mais nos interessa. Essa comunicação frequente, então, com os pais e os responsáveis, isso é muito importante para como é que estão essas famílias, né, acalmar essas famílias, acalentar um pouco, né, os nossos queridos alunos, né, acalentar, então, a comunidade educativa, né. Uma coisa que nós precisamos também, né, ter articulação entre as instituições locais que impactam, né, a política educacional das escolas. Nós precisamos contextualizar, né, a contextualização das ações no nível da escola, o que a escola vai fazer para se organizar, como é que a escola, as coordenações, as direções estão se organizando para este retorno, de que maneira, né, que ações estamos fazendo para que possamos garantir a volta com segurança dos alunos e dos profissionais da educação. Um atendimento, né, intersetorial com esforço perene. Quando eu falo aqui desse atendimento intersetorial, eu falo, né, da saúde, eu falo das questões sociais, eu falo da família, então eu falo de todo, né, esse atendimento de setores, né, que estão trabalhando com um esforço enorme para que a gente possa diminuir essa curva da pandemia, para que a gente possa voltar, né, não ao nosso normal, porque ele não existe mais, mas a voltar, né, a fazer o que fazíamos antes. Não da mesma maneira, tenho certeza, mas que teremos, então, que mudar um pouquinho aí a nossa rotina de cuidado, enfim, no que diz respeito à saúde, né? E aí nós, então, aqui no item 10, então, nós precisamos de institucionalizar, então, políticas de recuperação de aprendizagem, que isso é muito importante, então, para os alunos, para as escolas, porque nós sabemos que mesmo na sala de aula, não são todos que aprendem da mesma maneira, muito pelo contrário, né? Um aprende ouvindo, outro aprende lendo, outro aprende fazendo. Então, nós temos uma diferença muito grande, né, do que diz respeito à aprendizagem dentro de uma sala de aula. Ela não é homogênea, muito pelo contrário, ela é heterogênea, cheia, né, de situações peculiares e sortidas, né? Então, cada aluno tem a sua individualidade, tem a sua família, tem as suas crenças, tem os seus valores, tem as suas percepções, né? Uma coisa que nós precisamos, então, que eu acho que já fortalecemos bastante, mas ainda mais, que é fortalecer, então, esse vínculo, né? Desse vínculo tão importante que é a família e a escola. E ainda, para professores que têm um pouco de medo da tecnologia, olha, gente, digo para vocês que não é fácil, eu estar aqui agora, né?
falando para vocês, eu gostaria de estar lá nos nossos encontros, como das outras vezes nós fizemos lá no CEMED, né? Que a gente pudesse olhar assim, ó, olho no olho, mas nós sabemos que hoje nós não temos condições disso, né? Então, a tecnologia, o que nos assustou muito nesse começo de pandemia, hoje ela é uma aliada. E eu tenho certeza que a nossa prática de sala de aula não será mais a mesma, né? E que a tecnologia ela vai estar, então, em todos os momentos e em todos os lugares em que a educação permitir que a gente vá. Bom, então, de acordo com a LDB, né, a nossa lei maior, a 9394/96, no que se refere à educação do nosso país, essa lei diz, né, que não está comprometida com qualquer tipo de educação, nem com qualquer tipo de aprendizagem, né? Então, nós queremos uma educação que se refira a uma educação que esteja comprometida com a qualidade na sua aprendizagem, né? Isso está no artigo 30 e 40, do artigo 36 da LDB. E um princípio muito importante que está nesta lei diz respeito ao nosso conteúdo, ao nosso assunto de hoje, que é a recuperação de estudos. Então, essa autonomia da definição da escola, de como é que a proposta pedagógica, do compromisso dela e de seus profissionais com a aprendizagem de seus alunos. Então, nós temos que fazer a recuperação de estudo, mas a lei nos dá autonomia de como fazer, de como nós, né, profissionais da educação, faremos, né, a recuperação de estudos com os nossos alunos. E ainda, né, em análise à lei, podemos concluir que, portanto, que ela considera a autonomia, a flexibilidade e a liberdade como meios necessários ao resgate dos compromissos da escola e dos educandos com uma aprendizagem de qualidade. Então, é para isso que nós estamos lá. Então, a lei está a serviço dos professores, está a serviço de pensar numa educação com mais qualidade, com mais aprendizagens significativas, com mais aprendizagens para a vida. Então, nós não podemos priorizar aqui aquela pauta conteudista que faz parte do rol pedagógico das escolas, né? Então, nós estamos vivendo uma situação diferente, inédita, né? E nós temos que permitir, então, que nós também, nós educadores, né, que a gente se abra para novas possibilidades, para novos engajamentos e para tipos de aprendizagens que a gente possa verificar, né, com mais propriedade aquilo que o aluno aprendeu ou não. Ainda dentro dessa questão, nós inserimos como parte, como consequência do processo de avaliação da aprendizagem, a recuperação de estudos, que diz respeito, então, que é um direito daqueles que não conseguiram aprender com os métodos adotados pela escola. Mas isso, né, é um direito que as crianças têm, né? E é um direito daqueles que não conseguiram aprender com esses métodos, né? Em um determinado tempo, então, eles terão uma nova oportunidade de aprender o conteúdo que o mesmo não teve proveito. Então, a recuperação, ela serve para isso, para ver, né, diagnosticamente, o que aquele aluno não aprendeu, o conteúdo que ele não aprendeu, o conceito que ele não conseguiu aprender e abstrair e transformar num outro conceito para ele mesmo, né? Então, a lei nos garante a essas crianças a recuperação de estudos. E ao se referir, né, aos docentes, que somos nós, a lei, então, recomenda os estabelecimentos de ensino prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, os docentes, eles devem zelar pela aprendizagem dos alunos, mas também deve-se estabelecer estratégias de recuperação dos alunos com menor rendimento. Então, vocês percebam aqui que ele sempre fala do aluno do menor rendimento, porque o aluno que ele é bom, que ele aprende, ele vai em casa, na escola, na igreja, né? O aluno que tem um aparato intelectual bom, né, satisfatório, ele não vai ter menor rendimento, não é? Ele vai continuar aprendendo. Agora, aqueles que eu já vi uma dificuldade, que ele já vinha com percalços, né, e algumas lacunas pedagógicas, eu preciso olhar mais de perto. Eu preciso estar acompanhando de uma maneira mais efetiva. Ainda, a recuperação contínua, ela é composta por um conjunto de estratégias elaboradas pelo professor,
com o objetivo de recuperar conteúdos essenciais que não foram assimilados pelo estudante. Portanto, a recuperação contínua tem como foco a aprendizagem e não simplesmente a recuperação de notas, né? Então, tá aqui. Então, o que a gente recupera não é a nota é uma consequência da nova aprendizagem, né? Então, quando eu digo, né, que eu vou propor uma atividade de recuperação paralela, eu preciso pensar, né, em uma aula diferente, numa atividade diferente, numa dinâmica de explicação diferente. Eu preciso modificar totalmente a minha metodologia. De nada vai adiantar eu aplicar só uma prova novamente. Não, eu preciso parar, eu preciso retomar todo esse conteúdo que não foi assimilado e transformá-lo em uma nova prática, em uma nova atividade e, consequentemente, numa nova avaliação. Não é? Então, de nada vai adiantar eu só aplicar uma nova prova. De nada vai adiantar eu dar um trabalho de pesquisa. De nada vai adiantar, né, eu dar uma atividade aleatória, né, que não condiga com aquele conteúdo ou com aquela aprendizagem. Então, eu preciso retomar, esta é a palavra, retomar aquela aprendizagem, retomar aquele conteúdo, retomar aquela avaliação. Né? E quais são algumas estratégias que nós podemos, né, estar utilizando para trabalhar com os alunos, então, que apresentam dificuldades de aprendizagem? Então, nós podemos pensar em aulas de revisão e aulas adicionais, atividades e pesquisas, né, que os alunos façam pesquisas e que apresentem para os seus grupos, para os seus pares, e não ao contrário. Nós podemos aqui trabalhar de diversas maneiras. Exercícios e trabalhos extras, ainda a revisão, né? Exercícios que retomam conteúdos importantes que já foram abordados anteriormente. Então, o incentivo, o reconhecimento e a motivação à participação do aluno naquelas atividades. É importante motivar, é importante reconhecer, é importante incentivar esse aluno, né? É importante nós levarmos também em consideração o envolvimento desses familiares com a aprendizagem dessas crianças, né? E ainda, nós podemos pensar também em ensino de técnicas facilitadoras de aprendizagem. Então, anotações, leituras, organizações, diário de bordo, né? Então, tudo aquilo que o aluno possa se apropriar, né, de técnicas, de maneiras diferentes de aprender, para que ele possa, então, garantir a aprendizagem dos conteúdos, né, a aprendizagem daquilo que é importante naquela série. Então, as atividades de recuperação contínua, elas serão realizadas no decorrer de todo o ano letivo. Não é um momento, agora eu vou parar e vou fazer avaliação diagnóstica. Não, ela precisa ser retomada a todo momento em que eu vejo que há uma dificuldade. Não é, Yara, mas daí eu não vou dar mais nada. Não, eu preciso instrumentalizar, né, a minha sala de aula, os meus grupos da sala, de maneira que todos aprendam. E que se alguém ficou para trás, eu consiga recuperar não só aquele aluno, mas quem sabe na minha atividade diferente, na minha dinâmica diferente, na minha reescrita, na minha reavaliação e na minha ressignificação do conteúdo, eu consigo atingir mais alunos. Por isso que não é importante que nós façamos a mesma atividade, que nós os incentivamos, né, a fazer outras atividades, a produzirem de outras maneiras, não é? Então, só para concluir essa parte, então as atividades de recuperação contínua serão realizadas no decorrer de todo o ano letivo e com base nos resultados obtidos pelos alunos nos diferentes instrumentos de avaliação, né? Então, a gente diz assim que não é um instrumento só que o professor vai utilizar, mas ele não foi bem na leitura, ele não foi bem na escrita, ele não foi bem no teste prático, então, uma infinidade de dificuldades. Aí eu preciso parar, discutir, né, e ver de que maneira trabalharemos com esses alunos que têm maior dificuldade. Bom, então é fundamental que o planejamento das atividades de recuperação contínua, eles levem em consideração as seguintes problemáticas. Então, alguns caminhos que eu coloquei aqui, né, para a gente poder pensar um pouco mais, então, sobre o que nós estamos fazendo, que atividades nós estamos propondo e que nós poderíamos propor para este retorno, né? Então, trabalhar com foco nas necessidades dos alunos não significa toda aula propor algo diferente para cada um, né? É claro
que no esforço, né, que no reforço não adianta repetir o que já foi realizado pela turma. Então, mas nós precisamos propor, então, diferentes atividades que contemplem mais alunos. Então, para os que já compreenderam a matéria, apresente tarefas com complexidade um pouco maior. E eu sempre costumo dizer para o meu professor, você tem a atividade A, mas tu tem que estimar um tempo que o aluno vai levar para fazer. Ele vai levar para fazer aquela atividade 20 minutos. Mas aquele meu outro no lá ele vai fazer em 5 minutos. Então, se ele vai ficar ocioso 15 minutos, o que eu poderia fazer para que este aluno não terminasse antes dos outros? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma complexidade um pouco maior nessa atividade, que vai fazer com que ele leve um tempo maior para a execução. E, se mesmo assim ele já terminou, então você pode usar esse aluno que tem a maior facilidade em aprender os conteúdos a monitorar os pequenos grupos onde ainda existam dificuldades, né? Então, à medida que aqueles que estão com dificuldades caminham, é possível propor a eles que os avanços que fizeram nas aulas anteriores, né? Então, construa um banco de atividades, se possível, com colegas da escola, com seus pares. Então, às vezes, poxa, lá na quinta B isso deu muito certo. Mas na quinta A já não foi muito legal. Mas eu apliquei esse projeto aqui lá, foi muito bacana. Então, é importante que nós, professores, troquemos figurinhas entre nós, não é? Porque, às vezes, aquelas propostas, né, elas podem ser adaptadas ou melhoradas em outras situações de aprendizagem, né? Então, que nós, professores, possamos trocar essas atividades, possamos conversar a respeito delas, né? E que nós, então, né, guardemos esses arquivos de propostas, né, que surtiram um bom efeito, para que a gente possa, então, compartilhar e melhorar, né? E reavaliar, reestruturar, reorganizar, para aplicar novamente. Às vezes um colega meu do trabalho pode usar essa atividade também. Então é importante que nós possamos entre nós colegas, né, formar este grupo para que façam-se atividades, produzam-se atividades, pensando nas aprendizagens significativas dos alunos. Os recursos. Hoje nós temos a internet na palma da mão, né? Todo mundo tem um telefone celular, todo mundo tem. Né? Todo aluno hoje, né, ele tem um smartphone, ele tem um celular, ele tem um aparelho de comunicação. Então, os recursos hoje, eles são diversos, né? Como nós temos a internet ao nosso lado, né, tirando o caso daquele que não tem internet, mas a grande maioria, né, 70% dos nossos alunos têm acesso, né? Então, que nós possamos investir em outros recursos, né? Invista em diversos materiais, como vídeos, músicas, revistas, jornais, sites, jogos, mapas, atas, né? Nós podemos usar as estratégias, aulas expositivas, visitas, locais históricos, né? Como ferramentas de ensino. Mesmo em tarefas coletivas, é possível escolher recursos diferentes para cada grupo, sempre pensando no que melhor se encaixa em seu objetivo e nas necessidades de cada um. Então, cada turma, cada aluno, cada coletividade, né? Cada segmento, séries iniciais, 1º a 5º ano, 6º a 9º. Então, cada turma ela tem uma característica, não é? Assim como o tempo. Quando nós vamos pensar, né, em como configurar o tempo da sala de aula, hoje nós não temos esse tempo expresso, né? Porque nós não estamos no tempo da sala, nós estamos no tempo das famílias, não estamos nos tempos das atividades remotas, não é? Então, o tempo, quem acompanha a turma de perto, identifica os que precisam de um período maior para entender um conteúdo e já considera isso no planejamento. Então, é importante que a gente possa pensar, quando a gente for fazer o nosso planejamento, nós pensarmos nessa questão heterogênea que tem nas salas de aula. Que um sabe mais, um sabe menos, um sabe pouco, o outro sabe um pouco mais, mas que juntos nós podemos aprender. Então, às vezes, a criança tem que ficar mais tempo no mesmo ponto e contar com uma atenção redobrada do professor, enquanto o restante da turma, ele realiza mais de uma atividade. Não é? Então, o segredo é destacar essa flexibilização do tempo no planejamento dos professores para quê? Para garantir que nas aulas que as aulas coletivas, né, ela siga avançando. Então, eu posso
configurar a minha sala de aula em diversos grupos, né? Porque cada grupo vai ter um tempo de aprendizagem. Então, eu separando esses grupos, né? E depois os unindo no final, eu consigo observar que grupo que está aprendendo, qual é o grupo que está mais para trás, qual é o grupo que já concluiu a atividade, qual o grupo que já avançou, qual o grupo que não avançou nada. Então, através dessas monitorias em carteiras, em grupos, eu consigo, então, separar os tempos de aprendizagem, os recursos de aprendizagem e saber quem aprendeu, quem não aprendeu, quem ainda precisa aprender, quem conseguiu fazer atividade, quem não conseguiu, qual o grupo que conseguiu, qual o grupo que não atingiu. E a partir disso, então, eu consigo avanços, né, na aprendizagem desses alunos de maneira coletiva, não só individual, né? Bom, e aí também precisamos levar em consideração outros aspectos que são tão importantes quanto tempo, recursos e material que eu vou utilizar, né? Então, o plano do professor, né, que expresse as expectativas de aprendizagem pautadas nas metas do PPP da escola. Então, isso é muito importante, pautar a tua avaliação, a tua aprendizagem, os teus caminhos pedagógicos dentro dessa proposta do PPP, que é uma linha só histórico-cultural, que vem da mediação da aprendizagem, que tem Vygotsky como seu grande escopo teórico, né? Que as relações elas acontecem em relação ao meio, e que o meio propicia a aprendizagem, né? Então, nós temos, então, a definição das intervenções pedagógicas do professor, que são necessárias à superação dessas dificuldades que eu já detectei através da minha avaliação diagnóstica. Eu preciso, então, através desta avaliação, desta intenção de atividade, eu replanejar as minhas atividades com vista a organizar este tempo, esse espaço dentro da sala de aula, ou, né, nós temos o decreto agora novamente até 7 de setembro, então, ou mesmo nesse tempo, desse espaço em casa. Ainda, a participação do aluno nesse processo de avaliação dos resultados, né, de aprendizagem. Então, o aluno precisa saber o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, o que ele tem que melhorar, ele precisa saber as dificuldades que ele está encontrando, e eu preciso instrumentalizar o aluno para isso. Então, eu preciso proporcionar momentos que ele possa analisar, né, e fazer a sua autoavaliação, a partir daquilo que são as expectativas de aprendizagem, tanto do professor, da família, da sociedade, enfim, né? E uma coisa não menos importante, mas muito importante, que em tempos de pandemia nos exige muito, que são os registros, não é? Seja ele um diário de bordo, seja ele na aula gravada, seja ele na participação dos alunos nas atividades, né? Como instrumentos que revelem essas ações desenvolvidas. Então, o processo de desenvolvimento dos alunos, os avanços, as dificuldades e essas propostas de encaminhamento, né? Então, onde é que eu achei, o que eu vou trabalhar, como é que eu vou avançar com essa criança, como é que eu vou avançar com essa turma, como é que eu vou abordar essa dificuldade, né? Como é que eu vou avançar nesse conteúdo, não é? Então, eu preciso propor e eu preciso registrar tudo isso. Como que eu estou fazendo tudo isso? Além das plataformas digitais que vocês têm também, Google Class, For Education, né? Aula no Meet, no Hangout, no próprio Teams, ou ainda, né, outros instrumentos que vocês tenham utilizado, né, para poder chegar nessas aulas, nessas atividades, nessas abordagens pedagógicas. E ainda, né, não menos importante, mas é o resultado final disso, é o processo bruto que nós dizemos, né, que é a divulgação desses resultados para os pais ou para os responsáveis, que não é, eu vou dizer para o pai que o aluno vai mal, não é isso. É que a gente possa, nesta ação de divulgar os dados, de conversar com essas famílias, é buscar, então, a participação e a colaboração nas atividades. E ainda, que a gente diz, né, nesse esforço para a realização de tarefas complementares. Então, nós usamos muito isso no serviço de AE, né, com atendimento educacional especializado. Então, nós falamos muito dos complementos pedagógicos que algumas crianças precisam. Então, nós podemos usar esse nome, essa criança que precisa de um complemento pedagógico em história, ou ela precisa de um complemento matemático, um complemento pedagógico em língua portuguesa, né? Que a gente possa, então, nessas atividades, nesses planos, nós possamos, então, priorizar as questões de leitura, de escrita,
de lógico-matemática, né? Que nós podemos, então, trabalhar com esses eixos, interpretação, leitura crítica do mundo, para que esse aluno, né, ele possa estar pensando e vivenciando e opinando em tudo isso que ele está vivendo, né? Porque o aluno, ele tem sentimento, ele também tem as suas impressões a respeito daquilo que está sendo passado para ele, mediado através de uma tela de computador, ou de uma atividade impressa, ou de uma atividade enviada por WhatsApp, ou de um link que ele possa aprender, né? Então, há diversas maneiras com que nós possamos fazer, né, as intervenções pedagógicas. Então, é preciso refletir, discutir, mas, sobretudo, agir. Bom, aí quando a gente fala em agir, né, todo mundo já conhece o conceito de metodologia ativa. Eu trouxe para a gente aqui a pirâmide do aprendizado, né, que nós podemos ver, então, que as últimas práticas, né, de conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater, né, elas estão dentro do método de aprendizado ativo. Então, quanto mais o aluno pratica, quanto mais ele conversa, quanto mais ele pergunta, quanto mais ele reflete, quanto mais ele reproduz, mais ele aprende, mais ele está ativo no seu aprendizado, né? Então, quais são os modos passivos de aprender? O ler, o escutar, o ver e escutar ainda estão, né, na classificação do aprendizado passivo. Então, hoje nós podemos tornar o aluno um protagonista de sua aprendizagem. Por isso que nós falamos, então, no método baseado nas metodologias ativas, em que o aluno possa se sentir e se imprimir como sujeito de sua aprendizagem. Então, algumas sugestões de intervenção pedagógica, então, nós podemos dizer que a partir de avaliação, né, e análise dos resultados do planejamento, a intervenção pedagógica ela pode ser iniciada. Então, sabendo o objetivo, a equipe escolar deve definir quais mudanças, então, vão contribuir para a melhoria do desempenho dos alunos. Então, geralmente, as mudanças ela envolvem modificações na prática de ensino adotadas pelo professor. Então, neste campo, uma boa prática é a utilização de metodologias ativas, em que o aluno é o protagonista do seu aprendizado, enquanto o professor passa, então, a ser um orientador, um mediador desse processo de ensino. Então, um exemplo, entre tantos outros que nós temos, né, é a metodologia ativa, que é a sala de aula invertida, em que o aluno tem o primeiro contato com o conteúdo antes de chegar na sala, e o professor ele só auxilia, então, na resolução de atividades, de exercícios, então ele tira dúvida, então ele é um mediador, e não um transmissor de conhecimentos, um depositador de conhecimento na cabeça, não, ele é um mediador de conhecimento, né? Então, para averiguar, então, se as mudanças forem eficazes, uma avaliação diagnóstica é aplicada, reiniciando, então, e dando fluxo, né, e a todo o ciclo de avaliação. Então, ela não é um momento estanque, ela tem que estar englobada a todo instante do processo educativo. Aqui eu também peguei uma imagem lá do Face de vocês, do CEMED. Eu também acredito que tudo vai ficar bem, eu quero crer, né, que tudo vai ficar melhor, que tudo vai melhorar, mas é óbvio, né, que toda essa situação não depende só de nós, depende de um conjunto de fatores, né, que é a questão saúde. Então, nós precisamos pensar muito nesse item, né, que é a saúde, e que nós, para que a gente possa voltar, então, nós possamos estar bem de saúde, bem de mente, bem fisicamente. E os nossos alunos também, não é? Aí aqui, eu vou deixar esse material com a Valcíria, tem um vídeo bem importante que fala sobre avaliação como ferramenta de performance com foco em competências, e no final do vídeo ele traz diversas indicações de literatura para que vocês possam estar vendo sobre avaliação da aprendizagem, são diversos títulos de livros. E aí, então, para finalizar a minha fala, eu queria trazer, então, esse vídeo do Mário Sérgio Cortella, que ele diz, então, faz o teu melhor. Eu procuro fazer o meu melhor. Eu acredito que todos estejam procurando fazer o seu melhor, né? Então, na vida, é preciso ter raiz.
não âncora. A raiz, ela te alimenta. A âncora, ela te imobiliza. Então, só para a gente finalizar, eu gostaria que vocês escutassem, então, essa provocação do professor Mário Sérgio Cortella, onde diz, faça o teu melhor. Há pensamentos e não pensamentos. Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder, só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas, Cortella, tá difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela, se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso, resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso, agora, eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha. Obrigado. Bom, eu também, assim como Cortella, trabalho, não é como ele que não trabalha, na verdade ele fez ali, né, uma metáfora, ele trabalha muito, né, trabalhando com questões pedagógicas e nos fazendo refletir a respeito da nossa prática. Então, para eu finalizar, né, queria agradecer imensamente a atenção de todos vocês, me desculpar de alguma coisa, enfim, sei que o ao vivo e o pela internet, pela uma telinha de televisão não é a mesma coisa, mas eu queria finalizar, então, dizendo, né, que a construção do ressignificado da avaliação pressupõe dos educadores o enfoque crítico da educação e a do seu papel social. Jussara Hoffmann. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima. Obrigada.